antes da gente voltar no tempo e entender algumas coisas que saíram nos últimos dias, que eu acho que são importantes para entender que o que aconteceu ontem não vai parar ontem. Hoje o dia vai ser cheio e teremos mais desdobramentos e tem alguém operando aí toda essa situação. E a gente vai falar sobre isso agora. Vamos lá. A gente vai voltar a rever essa matéria, porque já tem algumas informações, né, do que estariam nessas trocas de mensagens, né, do Toffoli com o Vorcaro e outras pessoas. Mas essa matéria da Malu Gaspar, que já é de hoje, já é 1h da manhã, ela tem informação muito importante. E aquele parágrafo ali, ó. Vou nem ler a manchete. Esses são alguns dos muitos itens que recheiam o material, que tem cerca de 200 páginas e tem sido descrito por integrante do Supremo como nitroglicerina pura. Guarde esse termo, nitroglicerina. A gente vai voltar a falar desse termo lá na frente, quando falarmos das percepções dos petistas, que falaram com a imprensa. Mas, olha o que é Malu Gaspar. Esse relatório da Polícia Federal, que entregou por Fachin, como vocês vão ver, ele tem 200 páginas. E qual é a relevância disso? É que tem muita informação? Não. 200 páginas não são escritas em um dia. Um relatório como esse, ele não é confeccionado em 24 horas. Então, assim, isso daí foi sendo feito, no mínimo, ao longo da última semana. E aí, não sei se vocês vão lembrar, o Caio Junqueira primeiro soltou aquela nota falando, olha, a Polícia Federal já conseguiu quebrar o sigilo do celular do Vorcaro. E essa nota do Caio Junqueira, na verdade, ela veio até depois das matérias do Lauro Jardim. Então, 200 páginas. Foram apresentadas esse material na segunda-feira, dia 9. Ou seja, no mínimo, esse material estava pronto na sexta, a Polícia Federal fechou na sexta, deve ter entregado na mão do Andrei e falou, Andrei, o material tá aí, tá pronto, vai lá e vai tu, né? Vai tu, o diretor-geral da PF, que aqui é Pepino, vai lá e fala diretamente com o Fachin. A galera já sabia. E eles não chegaram nessa conclusão após terminar o relatório de 200 páginas. Ou seja, na pior das hipóteses, esse relatório estaria pronto desde o dia 6. Porque dia 7 foi o sábado, dia 8 domingo, dia 9 era segunda-feira. Então, desde o dia 6 já se sabia de alguma coisa. E esse relatório deve ter sido feito ao longo da semana. E por que eu estou frisando essas datas? No domingo, 24 horas antes do Andrei, o diretor-geral da PFL, a Polícia Federal do Lula, é diferente da PF, vocês sabem disso, 24 horas antes do Andrei, o Lauro Jardim já dava informação. O alerta que ministros do Supremo receberam sobre o caso Master. Alguns ministros já foram alertados e o correr das investigações vai respingar com força na corte. Tradução. O Lauro Jardim sabia que o Toffoli estava nas mensagens. E sabe por que você pode ter a mais pura certeza que o Lauro Jardim sabia disso? Também no dia 8. O celular apreendido de Vorcaro tem recado com cobrança insistente de autoridade da República. Ele já sabia de parte do conteúdo. Um dos celulares apreendidos do Daniel Vorcaro há ao menos uma mensagem do pastor Fabiano Zettel, braço direito, né, que é o cunhado dele, pedindo que alguns pagamentos fossem liberados, pois estava sendo cobrado insistentemente por uma autoridade da República. E para por aí, não. Também no domingo... só ver aqui um parênteses. Aqui é a matéria já de ontem, para falar dessa questão, né? Autoridades da República. Polícia Federal encontra citações a políticos em celular de Vorcaro desde 2022. Ela tem uma rede de contatos, né, antiga. Segundo relatos feitos à CNN, a perícia concluída pela PF identificou conversas de Vorcaro com deputados e senadores desde 2022, incluindo pelo menos um presidente de partido político. Bom, Ciro Nogueira disse que já tinha se encontrado com Daniel Vorcaro. Talvez possa ser o Ciro Nogueira, talvez possa ser o Rueda, que também aparece em várias notícias. Conversar não tem problema, né? E eu duvido que o Ciro Nogueira e o Antônio Rueda tenham feito algo errado, né? Eles são da centro-direita. A centro-direita é muito democrática, né? Como diz o Kassab. Além disso, haveria citações a parlamentares feitas em trocas de mensagem entre Vorcaro e Zettel, também empresário e quadro de banqueiro. De acordo com pessoas diretamente envolvidas nas investigações, há uma tempestade de menções a políticos, comparável à delação de executivos da Odebrecht no auge da Lava Jato. Com a citação de parlamentares, fica praticamente descartada a possibilidade do caso do Master sair do Supremo e descer para a primeira instância, além de gerar uma nova escalada na crise política em torno do assunto. E existe um problema, inclusive, na suspeição do Toffoli. Precisa, mas não tem solução até o presente momento. A gente vai chegar lá. Voltando ainda para o dia 8, olha o que o Lauro Jardim dizia. Investigação sobre o resort Itaiaiá mira atuação de primo de Toffoli. E olha o que o Lauro Jardim falava. Eu grifei essa palavra, falei, presta atenção nessa palavra. Isso aqui é safadeza. O Lauro Jardim, né? Óbvio. A investigação sobre o rolo do resort Itaiaiá, que pertencia oficialmente aos irmãos de Toffoli. A necessidade de dizer oficialmente. O Lauro Jardim estava tentando dar a entender que não era, né, dos irmãos do Toffoli. Apareceu notícia ontem. Parece que o Toffoli acionou a Mônica Bergamo, já está na contenção de danos, já está assumindo que é
É problema, amigo. Mas que o ministro permanece como frequentador assíduo, tem como de suas linhas principais a atuação do empresário Mário Humberto Degani. Beto, como é conhecido por familiares, é primo de Toffoli. De acordo com pessoas da PAI de Investigações, ele, que é fundador do TAIA, é a chave para se abrir muitas portas dessa história ainda nebulosa. E o mesmo Lauro Jardim também falava as dúvidas sobre a Maridit, empresas dos irmãos de Toffoli, que o caso Master pode esclarecer. As investigações da PF e da PGR sobre o rolo do Master levarão inevitavelmente a uma apuração mais detalhada da Maridit Participações, empresa que oficialmente pertence a dois irmãos de Toffoli. E extraoficialmente, quem é que tá por trás? Não vai me falar que é o Toffoli. Aí o que é que essa nota do Lauro Jardim dizia? A Maridit vendeu em 2025 sua parte no de célebre, né, não pelos melhores motivos, e Resort Taiaiá. Possuía um terço do negócio, tinha como sócio o Fabiano Zeta, o cunhado do Vorcaro. Há uma série de dúvidas que as investigações sobre a Maridit podem esclarecer. A empresa dos Toffoli prestava serviços de consultoria? Será que o Lauro Jardim perguntava isso por dúvida ou por certeza? Tinha contratos de prestação de serviços com direito a pagamentos mensais por parte de escritórios de advocacia? É uma dúvida ou uma certeza? A suspeita de que a resposta é sim para os dois casos. A quem exatamente a Maridit transferia diretamente o dinheiro que recebia por esses trabalhos é o que vai se querer saber. Ou tu já sabia, Lauro Jardim? E aí temos que voltar mais alguns dias atrás. Em um de suas participações aí nas redes sociais, em podcasts, vídeos, o Antony Garotinho disse que tem um banqueiro operando toda essa situação como um controlador. Acelera, freia, vai, vira direita. Um banqueiro que teria interesse, né, no desenrolar dessa confusão, um banqueiro normalmente sai comprando tudo. Quem é? Eu não faço a mínima ideia, mas vocês podem imaginar. É interessante. O que a gente sabe é que a Malu Gaspar e o Lauro Jardim também são conhecidos como os jornalistas de estimação deste banqueiro. Os influencers deste banqueiro, né? Mas vamos lá. Vamos agora voltar para o dia de ontem, sabendo que todas essas informações já estavam sendo vazadas, ou pelo menos já eram... Não é que estavam sendo vazadas. Escolheram o Lauro Jardim para ir preparando o terreno. Tu acha agora, à luz das notícias que a gente vai ver, que o Lauro Jardim não sabe tudo que tá nessas matérias? Não tudo, mas mais algumas coisas. A Malu Gaspar também não sabe, porque sempre sai na Globo. Polícia Federal encontra menções a Toffoli em celular de Vorcaro e pede suspeição de ministro. A PF pediu isso. Quem deu com exclusividade essas informações primeiro na imprensa foi a nossa musa Daniela Lima, com o Fábio Serapião, que tá mudando aí de galho em galho, agora já tá no UOL. Fábio Serapião é que publica a Vaza Toga, a primeira parte, junto do Verdivaldo. Aí depois teve algum problema, né? Depois de publicar a Vaza Toga, foi possivelmente convidado a mudar para trabalhar no Metrópolis e agora tá no UOL. Aparelhos de Vorcaro citam Toffoli e Polícia Federal leva material a Fachin. A PF entregou ao Fachin novos pedidos de investigações relacionados ao Banco Master. O material obtido em aparelhos do Paquito, dono da instituição, abre ao menos 3 novas frentes de apuração. 3. E menciona, além do relator, o Toffoli, pessoas com foro de prerrogativa de função no Supremo e também pessoas sem foro. Eita, rapaz, tá maravilhoso. Segundo apurou o diretor-geral da PFL, tá errado, PFL, Polícia Federal do Lula, diferente da PF, Andrei Passos Rodrigues entregou o material pessoalmente a Fachin na última segunda-feira, em reunião que está registrada na agenda do ministro. De acordo com fontes, a Polícia Federal agora aguarda o encaminhamento técnico e jurídico para cada uma das averiguações, né? 100% técnico. Vamos esperar agora. A gente fazer o que tem que fazer. Entre os novos achados, há uma série de conversas entre Toffoli e Vorcaro, o que aprofunda a percepção de que havia uma relação próxima entre ambos. O gabinete de Toffoli afirmou por meio de nota que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela PF se baseia em ilações. É tudo mentira. E que o ministro apresentará sua manifestação sobre o conteúdo ao pedido ao Fachin. A defesa do Paquito criticou o que chamou de vazamento seletivo de informações, afirmando que isso gera constrangimentos, favorece ilações e prejudica o direito de defesa, disse ainda esperar que a investigação seja conduzida com isenção e respeito ao devido processo legal. Como Toffoli relata uma das apurações relacionadas ao Master no Supremo e agora integrantes do Congresso também foram implicados pelo conteúdo apreendido com Vorcaro, a Polícia Federal aguarda a deliberação do presidente do Supremo sobre o destino dos novos pedidos de investigação e também uma análise sobre o material que menciona o ministro do Supremo. Agora, com a descoberta de que Toffoli e Vorcaro mantinham conversas, a crise tende a se aprofundar. Tem mais coisas do que só conversas. O Supremo está profundamente dividido sobre o que fazer diante do caso. Desde o início, Toffoli afirma que não há motivo para se declarar impedido de julgar o tronco do caso Master que está sob seu mando. Essa divisão é real e não saber, eu vou falar sobre isso já já. Vamos por partes, vamos saber o que tem mais, além de conversas. Malu Gaspar, aí sim a matéria que começa o vídeo de hoje. Relatório da Polícia Federal tem ligações com Vorcaro. Convite para a festa e... Eita, rapaz!
Conversa sobre pagamento. Dinheiro é um problema. Ou solução, né? Depende da pessoa. Para vocês, dinheiro seria a solução. Tenho certeza. Na vida de vocês, um dinheirinho a mais, né? Ia resolver muita coisa. Mas para outras pessoas é problema. Ministro diz que documento trata de ilações e afirma que corporação não tem legitimidade para alegar sua suspensão. Será que PF vai fazer uma busca e apreensão na PFL? O relatório da polícia sobre as conexões entre Toffoli e o Daniel Vorcaro elenca telefonemas entre os dois. E o envio de um convite para uma festa de aniversário do presidente Supremo. Rapaz, chamou para aniversário. É isso que dá chamar de desconhecido, né? Não chame desconhecidos. Com certeza foi um erro. E conversas do Paquito com outras pessoas a respeito de pagamentos relacionados ao resort Itaiaiá. O Itaiaiá. Lauro Jardim sabia ou não sabia o que estava aí no conteúdo? E quem que faz o complemento? Malu Gaspar. Ambos conhecidos como jornalistas de influência, de estimação e um famoso banqueiro brasileiro. Esses são alguns dos muitos itens que recheiam o material que tem cerca de 200 páginas e tem sido descrito por integrantes do Supremo como nitroglicerina. Guarda esse termo. O documento está sendo avaliado pelo presidente do Supremo, Fachin, que já pediu explicações ao Toffoli. Entregue na segunda, pessoalmente a Fachin, pelo Andrei, o documento não pede expressamente a suspensão de Toffoli, mas enumera os achados no celular do Paquito que indicariam ser impossível o ministro não só permanecer à frente da relatoria, mas também participar do julgamento do caso, né, pelo plenário da corte. Já interlocutores do Toffoli têm dito que não existe nenhum elemento relevante, né, no material, além do envio de um convite de aniversário que não foi respondido em 4 ligações. Ah, não, isso aí tem muita relevância. Receber um convite de aniversário e não responder é uma falta de respeito. Com o ministro do Supremo, cadeia. Nescafé Pro é... Receber um convite de aniversário e não responder é uma falta de respeito. Com o ministro do Supremo, cadeia. Cadeia no Paquito, porque já tá preso, né? Cadeia nele. Cadeia, ministro. Eu não deixava. Ainda assim, segundo a Mônica Bergamo, o próprio ministro admite aos mais próximos ter recebido dinheiro da empresa Maridite, dona do resort. Opa! Em 2021, vendeu sua participação para o fundo administrado por familiares do Paquito. O Toffoli admitindo que recebeu dinheiro. Quem revelou foi a Mônica Bergamo. A gente vai falar sobre isso. Segundo o Toffoli, os repasses seriam regulares. Regulares. Eita, rapaz. Uma vez que ele também é sócio da empresa. Junto com os irmãos. Até agora não se sabia que ele era sócio diretamente. Ih, não se sabia não, é? É mesmo. O Lauro Jardim sabia. Você também, Malu Gaspar. Você sabia. Não brinque com as pessoas. A equipe da coluna apurou que a transação entre a companhia dos Toffoli e o Zettel, cunhado do Paquito, e tido pelos investigadores como seus principais operadores, é um dos temas destacados no relatório. Zettel seria, inclusive, o interlocutor constante do banqueiro. E o resort do ministro, um dos assuntos tratados entre eles. Aqui tá a Mônica Bergamo. Aqui, obviamente, é aquela história, né? Ó, se vai ter confusão, se vai ser revelado pra imprensa que vai ter confusão, o melhor é você contar a sua versão primeiro. É menos pior. Pelo menos assim, né? Toffoli diz que recebeu dinheiro por ser sócio da empresa que vendeu o resort a fundo do Paquito. O Lauro Jardim avisou, né? Enfim, Toffoli recebeu dinheiro da Maridite, que vendeu sua participação em 2021. Ele disse que isso ocorreu naquela época por ser sócio da empresa junto a outros familiares. A explicação foi dada por ele a interlocutores, depois que a PF passou a apurar a transferência de recursos para o magistrado. É a primeira vez que o magistrado detalha seu envolvimento com o resort e a companhia dos irmãos. De acordo com a explicação dada por Toffoli, ele é sócio há vários anos da Maridite, que seria uma típica empresa familiar. Só que seu nome não aparece nos documentos públicos da empresa. Por quê? Porque ela é uma sociedade anônima de livro, em que o nome dos acionistas não é acessível a terceiros, como nas companhias abertas. Ah, meu amigo oculto! Ele estava escondido pelo bem do Brasil, né? Porque tu já pensou se soubesse? Poderiam fazer uma coisa com a empresa, porque os bolsonaristas radicais, né? Querem destruir o Estado Democrático de Direito, não aceitariam jamais. Por isso, apenas o nome de 2 de seus irmãos são públicos, por serem eles os administradores da empresa. De acordo ainda com Toffoli, todas as transferências de recursos feitas ao longo de diversos anos foram lícitas e declaradas a receitas, de origem e destino rastreáveis, tudo 100% técnico. O Caio Junqueira também fala sobre isso. Ele traz uma informaçãozinha a mais, que é um temperinho, né? Aquele tempero que vocês conhecem, pimenta, né? Já ouviu falar?
Mensagens em celular de Vorcaro teriam menções de pagamento a Toffoli. O primo de Vorcaro, Zettel, também alvo das investigações, é cunhado, não é primo não, tá se atrapalhando. Aparece nas mensagens fazendo referência a esses pagamentos. Investigadores relataram ainda à CNN que Toffoli menciona pagamentos, mas de forma cifrada. Eita, mas estamos de volta era o auge do PT. É o auge do PT. A galera com apelidos, pessoas ocultas, mensagens cifradas, apelidos. Maravilhoso. Ministro de Lula vem potencial explosivo em menções a Toffoli no celular do Paquito. E o Gadelha, que é meio petista, já foi falar com os ministros do governo Lula, bastidores, né? E aí, mais ou menos 2 influentes auxiliares de Lula é de que o material tem potencial explosivo, é TNT puro. Disse o ministro sob reserva, em referência ao explosivo militar sólido trinitrotolueno, mais estável e seguro que a nitroglicerina. Você vê como são as coisas, né? A forma de se referir a nitroglicerina que falou atrás, mas que é TNT puro, que é melhor que nitroglicerina, é basicamente isso. Você vê que a coisa tá se caminhando, né? Você vê que... Aí você vai lembrando também daquelas notícias, né? Olha, Lula lavou as mãos. O Supremo está irritado com Lula. Rapaz, tá se criando a tempestade perfeita. Tá muito estranho, né? Porque bolsonarista nesse país só tá acostumado a notícia ruim, só tá acostumado a tomar na cabeça e tá acostumado a ele ser, né, o alvo das notícias policiais, sempre sendo perseguido. Aí quando um bolsonarista, como nós, vê coisas assim, a gente vai saber o que tá acontecendo, né? Será que a gente realmente está vivendo no Brasil? Mas calma que tem mais. Diante dessa confusãozinha toda, a galera tá perguntando, e agora? A gente vai fazer o quê? Isso é um problema sério. Eu já vinha falando isso tem um tempo. Que é o quê, né? Primeiro vamos ver a nota da Malu Gaspar. Não é da Malu Gaspar. É do Rafael Moraes Moura, que trabalha com a Malu Gaspar. Sessão secreta e competência do plenário. O Supremo avalia caminhos para a suspensão de Toffoli. O que ele ia fazer, né? Após o Andrei entregar o documento lá pro Fachin, um relatório sobre as conexões, enfim, técnicos da corte começaram a avaliar reservadamente os caminhos jurídicos possíveis para analisar um possível afastamento de Toffoli. Entre as possibilidades que estão sendo estudadas com discrição, estão até mesmo a convocação de uma sessão secreta para se debruçar sobre o caso. Esse aqui é o ápice do Estado Democrático de Direito, né? Tudo secreto, longe da população, feito de forma assim escondida para preservar a democracia. Enfim, isso porque o regimento interno do Supremo prevê no artigo 282 que o presidente do Supremo, caso admita arguição de suspeição, ouvirá o ministro e submeterá o incidente ao tribunal em sessão secreta. Quando você lê uma coisa dessa, você tem absoluta convicção que realmente o jornalista conversou com a turma do Supremo. Porque isso aqui não é um conhecimento comum, né? O regimento interno. Quem é o jornalista que conhece o regimento interno do Supremo, caminhos e tudo mais. Então, quando você traz um negócio extremamente, né, descritivo, detalhado, citando o número do artigo, o que é que diz e como isso pode ser utilizado, a informação é quente. O mesmo regimento permite ao presidente do Supremo arquivar um pedido dessa natureza se considerá-lo improcedente, mas esse não foi o procedimento adotado por Fachin, que já pediu esclarecimentos a Toffoli após receber o material em audiência com Andrei. E eu também fiquei pensando lá atrás, quando Fachin falou, farei, doa a quem doer. Será que desde lá, doa a quem doer, o Fachin já não estava escutando algumas coisas? Em nota, o gabinete de Toffoli alegou que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela PF trata de ilações e que a resposta será apresentada ao Fachin, mas não dizem que prazo. Eu também não acho que ele precisa ter pressa. Toffoli também antecipou o teor da manifestação que enviará a Fachin ao dizer que, aspas, juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido por não ser parte no processo nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Nem falou com o Fachin, a imprensa já sabe até o que vai alegar. Estado Democrático de Direito. O regimento interno do Supremo é claro em seu 6º artigo ao determinar que cabe ao plenário, atualmente tem 10, analisar as arguições de suspeição, apontam auxiliares do Supremo ouvidos pelo bloco de caráter reservado. A questão que o relatório da PF entrega a Fachin menciona o artigo da Lei Orgânica da Magistratura que aborda crimes cometidos por magistrados. Crimes, rapaz. Além de um trecho do regimento interno da Corte sobre declaração de suspeição, mas a corporação não apresentou arguição de suspeição propriamente dita. Esse é o tipo de ação que serve para afastar o magistrado da relatoria de processo embasado em causas de suspensão e impedimentos elencadas no Código de Processo Civil. É protocolado do sistema do Supremo como processo autônomo que é sorteado por um relator com andamento processual próprio. Foi essa ação que hoje o ex-presidente Temer, por exemplo, apresentou no Supremo em 2017 para tentar afastar o Janot das investigações que o implicavam, como a delação, né, dos irmãos Batista. O pedido do Temer foi negado na época pelo Fachin, que era o relator da operação. O plenário do Supremo manteve o entendimento do ministro, por unanimidade, e Gilmar Mendes, próximo de Temer, feroz crítico da gestão do Janot, não participou do julgamento. E qual é o problema disso tudo, que eu falei pra vocês, que a gente já vinha comentando? É que, gente, suspender o Toffoli é o menor dos problemas. Por quê? O Supremo tem 10, beleza.
Cortamos o Toffoli, sobram 9. Aí você corta o Fachin também, porque o Fachin é um presidente, ele não pode assumir esse processo para ele. Aí, sobrou 8. Carmen Lúcia não vai ser. Ela não vai aceitar pegar esse pepino e a Carmen Lúcia, ela não vai trabalhar para abafar esse caso. Não é do perfil dela, inclusive é por isso que o Fachin escolheu a Carmen Lúcia como relatora. O André Mendonça, mas não vai de jeito nenhum cair na mão do Mendonça. Tu já pensou?